Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a nossa paz do Senhor Jesus, agradecendo a todos que vão estar participando conosco, o nosso bom dia, desejando a cada um de vós que Deus continue te guardando e te amparando neste dia tão abençoado, para juntos aprendermos nessa escola dominical. Estaremos fazendo a conclusão hoje desse trimestre que nos ensinou muito, e glorificando a Deus pela vida de cada um dos nossos irmãos que tem estado presente conosco, nos apoiando, nos ensinando, nos ajudando, e assim nós glorificando o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Hoje será a lição de número 13, 28 de março de 2021. O título da lição é Voltados os olhos para a bendita esperança. Eu vou estar lendo a leitura do texto áureo e a verdade prática, e já logo em seguida estarei orando, agradecendo a Deus pela sua vida, que vai estar participando conosco, compartilhando desta lição, e já logo em seguida orando, agradecendo a Deus e passando para o nosso professor desta aula de hoje, cooperador irmão Nilson, e nós glorificando o nome do nosso Deus. Texto áureo. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Tito, capítulo 2, versículo 13. Verdade prática. A nossa esperança é algo vivido e real. Não se baseia em utopia e nem imaginação humana, mas em fotos reveladas na palavra de Deus e confirmadas pela história. Estarei orando, agradecendo a cada um de vocês que vai estar participando neste dia. Senhor nosso Deus, Pai querido, Pai de amor e de bondade, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador, te agradecemos, ó Deus querido, pela vida dos seus filhos que aqui estão presentes conosco, pela vida, Senhor Jesus, daqueles irmãos que estarão participando através desta live. As mãos estendidas para glorificar e exaltar ao teu santo nome, que é digno de toda honra e toda glória. Que o Senhor continue abençoando, porque nós sabemos que a nossa vida está em tuas mãos e nós confiamos em ti, ó Pai. Por isso nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Glória a Jesus, glória a Deus. Saúdo a todos os irmãos com a paz do Senhor. É uma alegria estar novamente aqui com os irmãos, tanto os irmãos que estão aqui no Templo Sede, quanto você que está nos assistindo na sua casa. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Na manhã do dia de hoje estaremos dando o encerramento deste primeiro trimestre das lições bíblicas CPAD 2021, lição intitulada O Verdadeiro Pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. No início da semana eu fiz um resumo, está lá tanto no meu Facebook, Nilson Tavares, quanto também na minha página do YouTube, que leva o mesmo nome, Nilson Tavares, onde eu fiz um resumo de todas as lições, desde a lição 1 à lição 12, e também fiz uma pré-aula comentando a lição de número 13. E graças a Deus, Deus tem nos dado muitas experiências de conhecimento da palavra dele, e nós entendemos que este tema, que é a atualidade dos dons espirituais para a Igreja Sagrada, ele é um tema interessante, é um tema bíblico, é um tema verdadeiro, e é a mensagem que nós cristãos precisamos enviar ao mundo. O próprio Senhor Jesus mesmo, em Atos, quando ele estava subindo aos céus, então veio 2 homens de branco e conversaram com aqueles que estavam admirados vendo a ascensão do Senhor Jesus, e falou assim: varões galileus, por que vocês estão olhando para cima? Da mesma forma que ele subiu, ele voltará. O Senhor Jesus, ele prometeu à sua igreja que ele iria retornar. E é sobre este retorno que nós meditaremos nesta manhã. Quero que você pegue a sua lição, se você tiver a sua lição na sua casa,
ou se não tiver, abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, a partir do versículo 6. Atos, livro este, que é o segundo livro do irmão Lucas. Ele já havia escrito o primeiro livro, que leva o seu nome, o Evangelho de Lucas, e depois então ele escreve um outro livro. O primeiro livro ele fala sobre a vida e o ministério de Jesus, e o segundo livro, que é este livro, o livro do Atos dos Apóstolos, então ele vai falar sobre o ministério dos discípulos, dos apóstolos, da igreja atuante. Certos escritores falam que é o único livro da Bíblia que ainda não terminou de ser escrito, porque a igreja, assim como lá nos Atos dos Apóstolos, começou como de forma espetacular, de forma miraculosa, né, onde o Espírito Santo, os discípulos estavam reunidos no mesmo lugar, né, apenas 120 dos mais de 500 que começaram aquela reunião, né, apenas 120 permaneceram, e eles foram cheios do Espírito Santo. Então era um período de festividade, onde tinha muitos hebreus, muitos judeus vindo de vários países. E então eles começaram a ouvir as grandezas do Senhor no idioma dos países que eles vieram. E aí então eles começaram, mas o que será que está acontecendo? Será que eles estão bêbados? Será que eles estão cheios de mosto? Mas então Pedro, tomando a palavra, então ele começa, ao primeiro sermão de Pedro, ele já ganha milhares de almas. Então a igreja começa a se desenvolver, e ela vem se desenvolvendo e crescendo desde então. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 6 em diante, vai dizer: aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe: Senhor, restaurarás tu neste tempo a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e aos confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, aos quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Glória a Jesus, glória a Deus. O ano ele é composto de 4 estações bem estabelecidas: primavera, verão, outono e inverno. Os dias ele é composto, nós contabilizamos o tempo em horas. Então um dia leva cerca de 24 horas, né? O ano tem 365 dias e algumas horas. Isto é certo. Independente se você está bem ou mal, se você está trabalhando ou não, se você está gostando ou não, isso não vai deixar de acontecer. Isso aí é algo determinado por Deus, é algo pré-determinado por Deus, faz parte da mecânica celeste, estas estações próprias. Assim também como o outono virá e passará, o verão chegará, o inverno também se estabelecerá e a primavera desabrochará, tão certo como tudo isso acontecerá, assim também será a vinda do Filho do Homem, a volta de Cristo. A volta de Cristo, ela é uma doutrina bíblica, é uma doutrina que nós, que somos pentecostais, e em aulas passadas nós já falamos isso, mas sempre é bom trazer a memória que a repetição ela é pedagógica. Então a volta de Cristo ela pertence a estar dentro de um corpo doutrinário. E o pentecostalismo ou Pentecoste era uma festa que acontecia 50 dias após a Páscoa. E nós que acreditamos na atualidade dos dons espirituais, fomos denominados pentecostais. Por quê? Porque a descida do Espírito Santo se deu justamente 50 dias após
a Páscoa. E 10 dias após a ascensão de Jesus, ou seja, Jesus ascendeu aos céus, como nós lemos aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 9, ele ascendeu 40 dias após a Páscoa. E ele foi morto um pouquinho antes da Páscoa e ressuscitou no domingo de Páscoa. E então, e até, pastor, ontem eu estava comentando com os meus amigos, pastor Claudinei, que a Páscoa não tem nada a ver com essa Páscoa comercial que nós temos aí pela mídia, pela grande mídia, por toda a sociedade como um todo. Nós cristãos, a nossa Páscoa ela tem uma simbologia superior. A primeira Páscoa, eu estava rememorando os meus amigos ontem ali em Paranaguá. Eu até quero esclarecer aos irmãos que tentaram nos acompanhar ao vivo ontem ali na Rádio Ilha do Mel, que ontem tivemos problemas técnicos, não conseguimos entrar no ar, mas ficou remarcado para o dia 10. E ali, o dia 10 de abril agora, nós estaremos lá no programa Passo para a Sua Vitória, a partir das 10, a partir das 0 horas da meia-noite até as 2 da manhã. Então, marque aí já na sua agenda, dia 10 de abril, meia-noite às 2, estaremos lá cooperando com os irmãos ali na Rádio Ilha do Mel. E eu estava rememorando aos irmãos que a primeira Páscoa se deu de forma terrível. O povo do Senhor, ele estava no Egito, né, sofrendo, ele era escravo no Egito. Então Deus, ele resolve tirar o povo dele. E Deus, ele conhece todas as coisas, mas não somente ele conhece todas as coisas, ele conhece todas as coisas antecipadamente. Faz parte da sabedoria de Deus, faz parte do conhecimento de Deus, do poder de conhecer as coisas, e conhece todas as coisas antecipadamente. E ele sabia que Faraó não iria libertar o povo dele. Imagina, você que é um dono de escravo, porque o povo do Senhor era escravo, o povo hebreu era escravo no Egito, você perder mais de 2 milhões aproximadamente de pessoas, 2 milhões de mão de obra barata. Não era nem barata, era de graça. Então Deus, naquela noite, ele resolve tirar o povo dele do Egito. Então ele envia 10 pragas, e a última praga é a morte dos primogênitos. E então, naquela noite, o Senhor manda com que as pessoas, elas matem um animal, assem a carne, e o sangue desse animal é passado nas portas e nos umbrais das portas e janelas. Então naquela noite terrível, naquela noite de morte, então o povo é livrado do cativeiro egípcio. Então esta é a primeira Páscoa. A segunda Páscoa já é para nós cristãos. Essa foi a Páscoa dos hebreus, dos judeus. A segunda Páscoa é a Páscoa dos cristãos. O Senhor Jesus, na noite em que ele foi massacrado, ele foi moído, como diz o profeta Isaías, ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, o Senhor Jesus, naquela noite em que ele foi morto, 3 dias depois ele ressuscita. E ele ressuscita na Páscoa. Então, Cristo é a nossa Páscoa, Ele é a verdadeira Páscoa. A Páscoa do cristão é a ressurreição do Senhor Jesus. E esta é uma das mensagens do povo pentecostal. Não somente que Jesus cura, que o Senhor Jesus salva, que o Senhor batiza e que Ele retorna, mas também fala sobre a ressurreição de Jesus. Se não houver ressurreição, não há cristianismo. A nossa mensagem é vazia, a nossa mensagem está falha. Mas a mensagem do pentecostal, a mensagem do assembleiano, a mensagem do povo de Deus, ela é a mensagem da ressurreição de Cristo. Coisa que essa doutrina não é aceita na academia, porque eles acham que isso é impossível, haver ressurreição. Breve o Senhor virá. A vinda de Jesus é tão certa quanto a sucessão dos dias e das noites, e isso não temos a menor dúvida. Esse dia está próximo, e os sinais que precederão a vinda de Cristo já estão presentes. Filha, traz o caderno para o pai. Muito obrigado. Essa é minha filha Ana Carolina. Daqui uns dias vai estar fazendo 150 anos, né, filha? A vinda de Cristo.
A vinda de Cristo, ela está dentro do corpo doutrinário chamado, de uma doutrina bíblica chamada doutrina das últimas coisas. Doutrina das últimas coisas, ou escatologia. Irmãos, os irmãos têm que entender que hoje em dia a divulgação dessa mensagem sobre a volta de Jesus e as doutrinas que envolvem a volta de Jesus, elas dependem muito de certas correntes de ensinos teológicos. Por exemplo, a teologia a doutrina das últimas coisas aqui pela Assembleia de Deus, ela é uma. Já se você vai pegar outra vertente cristã, outras denominações cristãs, por exemplo, a presbiteriana, que é uma linha mais calvinista, já é outra. Se você vai pegar outras igrejas, por exemplo, de matriz não pentecostal, por exemplo, os adventistas, já é outro tipo de escatologia, outras doutrinas, outros entendimentos. Então, a doutrina que nós iremos trazer aqui nesta manhã, que está esposada não somente nas Escrituras Sagradas, mas também na nossa declaração de fé, que é essa aqui, ó. A nossa declaração de fé é uma doutrina bíblica. O próprio pastor Ezequias Soares, em seu comentário nessa 13ª lição, ele vai falar algo interessante, que ele fala que a teologia pentecostal não é um apêndice pneumatológico da teologia reformada. Vou explicar. As doutrinas pentecostais, quais são essas doutrinas pentecostais? Nós vimos ao longo desse trimestre inteiro, né? Acreditar na atuação do Espírito Santo e nos dons que o Espírito Santo concede à igreja e também às pessoas como indivíduo. A igreja como um todo, mas também as pessoas como indivíduo. Por exemplo, a igreja ele deu ministérios, ministério do pastorado, ministério de profecia, é um ministério pessoal, mas também um ministério profético, tem os 5 grandes ministérios, 5 dons ministeriais para a igreja, mas aos indivíduos ele concede dons. Por exemplo, tem o dom da profecia, a pessoa não é profeta, mas ela tem o dom de profetizar, somente quando Deus quer, não é quando Ele quer. Não é essas pataquadas que tem aí nas outras, que a gente vê esses movimentos aí, que misericórdia só o sangue do Cordeiro, né, que assim diz o Senhor. Não tem nada a ver isso aí é coisa. Hoje as minhas filhas, antes de nós virmos para a aula, nós estávamos vendo algo assim terrível. Uma senhora até idosa, que devia tomar vergonha na sua fuça, não tomou vergonha e saiu mentindo para todo mundo, e vai tudo quanto é tipo de programa, falando que Jesus levou ela para o inferno. E aí ela, tá até o Mateus dando risada lá. E aí ela viu lá que o inferno é em formato corpo humano, e ela entrou dentro da goela do Satanás, e aí foi lá e desceu pela goela do diabo, e foi para o estômago do cramunhão, e misericórdia, gente, assim, umas bobagens assim, terrível, né? Aí depois, como eu já conheço o testemunho da serva, aí ela também fala que foi ao céu, Jesus levou ela para o céu, né? Tem até uma literatura chamada A Divina Revelação do Céu e a Divina Revelação do Inferno, de uma norte-americana. E o engraçado é que essa brasileira, essa pastora brasileira, ela tem o testemunho dela, porque isso não é testemunho, isso não é um relato, isso é um testemunho, isso é uma fake news, isso aí é uma paródia, isso aí é uma ficção gospel, né? Assim como Tolkien ou Martin escreveram suas ficções, né? O próprio C.S. Lewis com as Crônicas de Nárnia, né? Tem ficção escrita, grandes ficções, grandes obras da literatura. Assim também eu entendo que essa obra dessa Mary que escreveu esse livro lá, Divina Revelação do Céu e do Inferno, para mim isso é ficção. Não pode ser aceito como algo verídico. A única fonte autorizada de revelação de verdades bíblicas, tanto ela que fala sobre o céu, sobre o inferno, é a Bíblia Sagrada. É a nossa única fonte de autoridade, e única e exclusiva fonte de autoridade. Nenhuma revelação, nenhum sonho, nenhuma visão,
nem nada é superior ao testemunho das Escrituras. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos seus conservos, falou assim, ó, que ainda que eu, Paulo, ainda que um anjo vindo do céu, ou eu mesmo vos anunciar outro evangelho, outra mensagem, seja considerado anátema, seja considerado maldito. Então, o próprio texto sagrado vai dizer, filha, traz a Bíblia do pai. O próprio texto sagrado vai dizer que o Espírito expressamente diz, Julie, traz um copinho d'água para o pai, por favor, gelado. O próprio texto sagrado, ele vai dizer que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores. E também, como diz a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com Deus, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que os amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. Então, essas aí são as características das pessoas. Os últimos dias começou com a ascensão de Jesus aos céus. O próprio apóstolo Paulo, ele trazendo a sua mensagem sobre a escatologia bíblica, né, ele acreditava, e daqui a pouco nós iremos ver isso, que ele acreditava que o arrebatamento se daria ainda enquanto ele estava vivo. Ele não conhecia o plano e o projeto de Deus para nós, na totalidade do plano de Deus. Ele recebeu a revelação e a revelação sobre as doutrinas bíblicas referente às últimas coisas em Paulo é maravilhosa, mas ele não entendia o plano completo do Senhor. A vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo é uma verdade ensinada na Bíblia Sagrada inteira, com abundância de detalhes nos evangelhos e nas epístolas. Todos os ramos do cristianismo concordam que um dia Jesus voltará, mas essa unanimidade não ocorre no tocante à maneira como isso vai acontecer. Há diversas interpretações sobre o tema, sobre as quais não falaremos nesta lição. Uma promessa de Jesus. Ele prometeu voltar para nos buscar e nos levar para o céu. Abra sua Bíblia comigo, Evangelho de João, capítulo 14. Versos 1 ao 3. Aqui tem palavras de revelação do Senhor interessantíssimas. Quero desde já agradecer aos irmãos que estão nos acompanhando, que estão aí sempre sendo os nossos alunos virtuais, né? Já que nós temos com algumas restrições sobre a presença, apenas uma pequena porcentagem pode estar aqui presente no templo. Não sei se é 15% ainda, pastor, se já aumentou, mas no decreto anterior era 15%, então nós acreditamos que continua sendo assim ainda. Então, mas os irmãos aí sempre estão nos acompanhando, o irmão Carlos, o irmão Elson, o irmão pastor Jonas, um abraço, pastor Jonas. Na sexta-feira o pastor Jonas e eu estávamos aqui na live solidária da UMADPOM, onde tivemos um trabalho maravilhoso. Que Deus abençoe a todos os irmãos, a todos vocês que participaram dessa campanha, que doaram para essa campanha. Nós fizemos a arrecadação de alimentos, né, e foram mais de R$500 doados em espécie, e muito mais ainda nós conseguimos uma quantidade considerável, significativa de alimentos, onde nós estaremos destinando ao projeto ID, né, o projeto ID, para abençoar a vida das pessoas, das famílias carentes. Que Deus abençoe a todos vocês que participaram, né? Estamos aqui, o pastor Fábio de Oliveira, obrigado, filho. O pastor Fábio de Oliveira está aqui no templo sede, no Rua Nelson Medrado 819,
que fica aqui pertinho do quartel, entre o quartel e a Top Center, você entra, né, você entra aqui em direção ao mato. Quem mora aqui na praia tem pontos de referência. Ó, é virando para a praia, tal esquina, perto do sobrado tal. Agora, se você não é virado para a praia, você é virado para outro lugar que não é a praia, então é ao mato. Então é virando ao mato, né? Se você está indo em direção a Pontal do Sul, então você chegou no Top Center aqui em Praia de Leste, você já vira à esquerda em direção ao mato, né? Você vai passar aí a igreja PIB, aí tem um colégio absoluto, um colégio particular, e já temos aí aqui dois grandes templos, dois grandes salões aqui onde fica a nossa igreja, que você pode trazer a sua doação das 8 da manhã até as 5 e pouquinho da tarde. Temos aqui o pastor, que é o dirigente do Templo Sede de Pontal, mas ele está aqui, ele é o nosso secretário, está aqui o dia inteiro para te atender, ok? Não somente para trazer doação, você pode vir nesse horário, mas também se você precisa de um aconselhamento pastoral, se você precisa de uma oração, venha até aqui, que nós temos aqui homens de Deus capacitados para ouvir e aconselhar. Amém, irmão? A promessa do Senhor Jesus. O Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1 em diante, vai o Senhor Jesus instruindo os seus discípulos, dizendo: não se preocupem, não se turbe o vosso coração. Acreditem em Deus e acreditem também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já teria dito isto a vocês, pois eu vou para lá preparar lugar. E quando eu for, algumas versões está, e se eu for, ali não é um condicional. Ali está falando de quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Glória a Jesus, glória a Deus. Que promessa maravilhosa. Não foi um louco, não foi um doido varrido que disse isso. Foi o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, o Criador de todo o universo. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Glória a Jesus por isso. Vamos lá. Mas Jesus corrige, continuando. Mas parece que antes do Pentecostes os discípulos ainda não tinham uma compreensão exata dessa vinda, pelo que se pode observar na pergunta dos seus discípulos: Senhor, restaurarás tu neste tempo a Israel? Irmãos, pause aqui. O povo judeu, eles acreditavam que nas promessas do Antigo Testamento, que o Messias viria, e esse Messias viria como um rei para reaver novamente o seu reino e governar a terra, e trazer independência ao povo de Deus, ao povo judeu, ao povo hebreu. Porém, quando Jesus veio, ele não veio com as características de um Messias que eles estavam esperando. Eles estavam esperando um rei guerreiro, queria libertar eles das mãos dos romanos, queria subjugar os romanos, expulsar o Império Romano de seu território, e eles iam se autogovernar. Ali seria mais uma vez, eles seriam libertos, eles seriam livres. Qual é a nação que não deseja liberdade? Hoje nós vemos o mundo onde países inteiros foram aprisionados dentro de uma ditadura, de um governo opressor. Então o povo sofre, ele anseia por liberdade. Nós temos aqui na América Latina por exemplo, a Venezuela está passando um regime ditatorial terrível. Cuba, mais de 60 anos já está passando por essa ditadura. Tenho certeza que o povo anseia por liberdade. Não somente aqui nas Américas, mas também no outro lado do mundo. Nós vemos aí, desde o final da Segunda Guerra Mundial, a China, que era um país que em franco desenvolvimento, mas era um povo livre, e eles foram oprimidos e subjugados por ditadores que vêm subjugando e prendendo aquele povo. Assim também, como nas ditaduras dos dias de hoje, o povo vivia um regime ditatorial e opressor naquele tempo. E o povo judeu esperava um libertador, que viria libertá-los do jugo romano. Mas quem veio foi o Senhor Jesus, não com a característica da libertação que eles achavam que era. Não, a libertação era outra. Jesus falou que Ele era o caminho, Ele era a verdade, Ele é a vida. E ninguém iria ao Pai se não fosse por Ele. Mas que libertação que era essa? Era a libertação espiritual.
No próprio Evangelho de João, no capítulo 3, Jesus fala sobre o novo nascimento, sobre a necessidade do novo nascimento, que nós estávamos mortos em nossos pecados e ofensas, e o Senhor Jesus, então, ele veio nos vivificar, nos trazer vida novamente. Mas que vida que era essa? Não era uma vida de libertação política, não era uma libertação de um regime opressor, era a libertação espiritual, era a libertação do reino das trevas, era a libertação do reino de Satanás. E o povo não entendeu, tanto é que matou ele. Mas o próprio livro de Romanos, do capítulo 9 ao capítulo 11, vai falar dessa libertação que o povo judeu, que o povo de Deus, os escolhidos do Messias, né, os ramos naturais que a Bíblia chama, eles serão novamente enxertados novamente, né? Então são promessas maravilhosas. Jesus corrige esta preocupação deles em relação se eles seriam libertos politicamente naquela época. Corrige por duas razões principais. O dia e a hora dessa bendita esperança é exclusividade do Pai, está fora do radar humano. Mateus 24:36. Olha só o que diz este texto. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 24 e o versículo 36. Diz o seguinte, a poderosa palavra do Senhor: porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Jesus, ele traz essa declaração num momento interessante. Jesus ainda não havia morto e não havia sido morto e muito menos não havia ressuscitado. Então ele nunca mentiu, da sua boca não saiu mentira alguma. Jesus, ele não estava mentindo. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos seus irmãos Filipenses, se não me falha a memória, vamos lá, irmãos. Abra a sua Bíblia aí, que eu abro a minha Bíblia aqui. Gálatas, Efésios, Filipenses, capítulo 2. Filipenses capítulo 2, nós vamos ver aqui algo interessante. Capítulo 2, a partir do versículo 5. Filipenses capítulo 2, versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Aqui está falando sobre Jesus sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes aniquilou-se a si mesmo. Quando Jesus, ele através do Espírito Santo é gerado no ventre de Maria, então ele opta, não é que ele deixa a sua divindade de lado, mas alguns poderes ligados à divindade. Por exemplo, quando Jesus ele nasceu entre nós, ele estava somente num só lugar. Se Jesus estava em Jerusalém, era só em Jerusalém que ele estava. O Pai e o Espírito Santo estavam em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus, ele tem esse poder de estar em todos os locais ao mesmo tempo. Não há barreiras temporais e locais. Jesus não, ele aniquilou essa parte. Como eu brinco com as minhas filhas, ele desligou essa partezinha da divindade dele. Então ele não estava em todos os lugares ao mesmo tempo, como é próprio da divindade. Jesus estava num só local. Quando ele se fez homem, ele deixou alguns poderes da divindade. Dentre esses poderes da divindade que ele resolveu não usar, estava a sabedoria plena, a total ciência de todas as coisas. Então, quando Jesus fala que daquele dia e hora ninguém sabe, como diz lá Mateus 24:36, ele não mentiu, ele não sabia mesmo. Porém, depois que ele ressuscitou, nós vemos aí a interação de Jesus com seus discípulos, filhas, olha só que lindo. Jesus, depois que ele ressuscita, ele tem o poder de se teletransportar. Ele estava num local conversando com os seus discípulos no caminho de Emaús, e daí a pouco ele some.
e vai para outro local. E o relato dos evangelhos continua, e de repente os discípulos estavam reunidos no local fechado, na casa fechada. Jesus, aparece no meio deles, entre eles. A porta, ele não precisou bater na porta. Jesus, ele também, a sua feição, devido à sua glorificação corporal, que ele já estava com o corpo glorificado, pastor Claudinei. Jesus, a sua feição já não era tão conhecida assim. Mas ele ainda tinha a capacidade de comer um assado de peixe, porque os discípulos que estavam reunidos, e ele apareceu, se teletransportou para aquela reunião fechada, diz que os seus discípulos foram lá e assaram um peixe e ele comeu junto com eles. Olha só que interessante. E também as leis físicas não mais afetavam o corpo de Jesus. Tanto é que na nossa leitura hoje, nós vimos quem é o único personagem, um dos únicos personagens, né, ou talvez o mais conhecido, que voava. Né, da nossa geração aqui, da década de 50 para cá, é o Superman, né? Então Jesus aqui tem, o Superman ficou com inveja de Jesus e pegou esse poder de Jesus de voar, porque a Bíblia Sagrada fala que Jesus voou. Então o que diz isso aí? A lei da gravidade ela é plena em todos os locais, né? No universo inteiro. Uma coisa pesada, ela cai, porque, né, ela é atraída, né? Tem um campo magnético na Terra que atrai as coisas. Então Jesus já não é mais afetado por essas leis naturais. Então nós vemos aí que não há nenhuma discrepância entre Jesus falando que ele não sabia a hora, né, e a sua divindade. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Que nós acabamos de ver que Jesus, ele optou em não utilizar certos poderes da divindade. Continuando. O dia se aproxima. Outro sinal da volta de Jesus é a fundação do Estado de Israel. Aqui quero mandar um abraço a todos os irmãos que nos estão nos acompanhando, a pastora Juliane, a irmã Irani. Irmã Irani, que saudade da irmã, nossa aluna mais fiel, vinha sempre aqui trazer raios de luz, né, para nossas escolas bíblicas dominical. Ela e seu esposo vinham trazer aí, traziam seus instrumentos, são músicos da casa do Senhor, tocavam lindos louvores ao Senhor na nossa escola dominical, deixavam as nossas aulas mais lindas, mais belas. Irmã Elizabeth Hatke, que Deus abençoe onde a irmã está, não sei se a irmã está em Londrina ainda, mas a irmã e a sua melhor metade, que é o seu companheiro, que Deus abençoe a todos vocês. Desde já é isso aí, irmãos, vamos curtir, vamos compartilhar essa live, tá bom? Se quiser aí deixar o seu comentário sobre o que os irmãos estão achando da aula, se os irmãos tiverem um pedido, uma pergunta, escreve aí, que nós estamos acompanhando aqui também e podemos dar esse retorno, dar esse feedback para os irmãos. Irmãos, continuando, um grande sinal de nosso tempo sobre a volta de Cristo, o próprio profeta pergunta: poderá uma nação vir a nascer num só dia? Então depois da Segunda Grande Guerra, em 1948, depois da perseguição ferrenha de Satanás, perseguição de Satanás ao povo judeu. Então nós vemos aí que Satanás utilizou muitos grandes homens ao longo da história. Começou lá atrás com Domiciano perseguindo a igreja do Senhor, os judeus principalmente. Depois nós vemos aí, através da história, ao longo da história, as perseguições ao povo de Deus, e também nós vimos aí uma perseguição ferrenha ao povo judeu no Holocausto, que foi assim uma das maiores atrocidades que a humanidade já viu, onde o ser humano ele utilizou do avanço tecnológico da época para fazer com que a indústria do assassinato de pessoas chegasse ao nível. Estão em Londrina, que Deus abençoe a irmã Elizabeth. O assassinato de pessoas chegasse ao nível assim, nunca antes visto na história do mundo. Eles começaram a matar o povo, pegar os judeus de todas as partes da Europa e levar para campos de concentração. E lá eles começaram a fazer experiências de como eles poderiam matar em menor tempo uma maior quantidade de pessoas. Temos filmes, documentários, livros,
sobre esse tema. Talvez é um dos temas mais praticados, mais debatidos e mais analisados, mais pesquisados, é a Segunda Grande Guerra Mundial e a perseguição ao povo de Deus. Mas o povo judeu, eles têm uma promessa, eles não seriam exterminados. Por mais que milhões foram exterminados, mais de 6 milhões foram exterminados, mas mesmo assim, o povo teve a mão de Deus preservando a semente deles, e eles estavam depois que eles foram expulsos da Palestina, depois que eles foram expulsos da sua própria terra, eles andavam errantes pelo mundo, eles eram apenas um convidado não muito querido dentro dos outros povos. Por quê? Porque aquele povo, ele tem a chamada do Senhor, ele tem a marca do Senhor, e aonde eles chegam, eles prosperam. O Brasil perdeu a oportunidade de ter a sua própria Nova York, que você sabia disso? Que quando os judeus, eles foram expulsos aqui do Brasil, então eles subiram pela América Latina, eles foram subindo e se fixaram ali na costa leste dos Estados Unidos, e ali eles formaram uma comunidade. Essa comunidade foi crescendo, e hoje essa é a cidade, uma das cidades mais ricas e prósperas dos Estados Unidos, chamada Nova York, fundada por judeus. Os judeus aos judeus pertencem essa marca distintiva do Senhor. Eles são uma nação próspera, talvez a nação que mais possui prêmios nobres do mundo. São extremamente inteligentes, a tecnologia deles é avançadíssima. O país dele é um país assim sem igual. Quem já foi na terra de Israel sabe do que eu estou falando. Então, um dos sinais da volta do Senhor Jesus é o cumprimento dessa promessa, que Deus criou uma nação em um só dia. Temos muitas outras evidências do arrebatamento do Senhor Jesus que estão esposadas nas Escrituras. Irmão Nilson, e o que diz o ensino, a teologia assembleiana sobre a escatologia bíblica? Irmãos, primeiro, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15 em diante, vai dizer algumas características interessantes sobre o arrebatamento da igreja. Acompanha comigo, primeira carta de Paulo à igreja em Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 em diante. Gálatas, Efésios, Filipenses. Deixa eu pegar aqui a minha anotação. Olha só que interessante a Bíblia Sagrada fala sobre este tema. A primeira parte do arrebatamento da igreja será antes da grande tribulação. Momento este em que nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente. O apóstolo Paulo, ele vai falar o seguinte, irmãos, não quero que ignoreis este tema, este assunto, porque 4, 15, 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Ele está falando do arrebatamento da igreja, que os que morreram em Cristo, ou seja, os fiéis em Cristo, ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, ele acreditava que seria arrebatado junto. Ele não conhecia o plano do arrebatamento completo do Senhor. Seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens. Ele está falando que aquele que estiver vivo no dia do arrebatamento, ele será arrebatado. Arrebatar é um verbo grego chamado arpazo, é tirar com força, Então a igreja será tirada com força. Seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. O arrebatamento da igreja, ele se dará essa é a primeira fase do arrebatamento. Mas nós cremos também na segunda fase do arrebatamento. E essa segunda fase do arrebatamento, onde é que está, irmão Nilson? Simples, tu vai estar lá no livro de Daniel, no capítulo 9. Daniel, Oséias, Miqueias, Naum. Daniel, capítulo 9. Anote esses versículos aí para depois você pesquisar com mais tranquilidade na sua casa. Versículos 25 em diante. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas, ou seja, 69 semanas.
As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois destas 62 semanas, será tirado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. O seu fim será com uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador. Aqui está falando do anticristo, sobre quando a igreja será tirada da terra. Seremos arrebatados, os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós que ficarmos vivos seremos levados aos céus. E aí no céu, aí temos dois eventos acontecendo ao mesmo tempo. No céu haverá o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro, e eu já falo e explico sobre o que é isso. E aqui na terra vai acontecer, é o que está aqui, ó, e ele firmará um concerto com muitos por uma semana. O que é isso? O anticristo trará uma falsa paz. Uma falsa paz, e essa semana são 7 anos, e na metade da semana que ele firmará esse concerto, ele vai enganar o povo judeu. E o povo judeu, então, esse anticristo ele será o líder mundial, e ele firmará, ele vai acabar com as adversidades, com as guerras, com as diferenças entre as nações. Ele vai trazer uma paz momentânea para a população da terra. E esse líder mundial, nós acreditamos que ele irá reconstruir o templo em Jerusalém. Os judeus, então, por ele ter reconstruído o templo em Jerusalém e recomeçado as ofertas, os sacrifícios, os judeus vão achar que ele é o Messias. Mas passados 3 anos e meio, depois desta falsa paz, né, desse falso Cristo, então ele fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre as asas das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e ao que está determinado será derramado sobre o assolador. Então aqui no livro de Daniel está falando sobre o ministério do anticristo, do falso profeta. Então, a falsa paz estará acontecendo aqui, o anticristo reinando na terra. E no céu o que está acontecendo? Vamos à Bíblia Sagrada. Romanos 14:10 fala que todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. E o que é o tribunal de Cristo, irmão Nilson? Simples. O tribunal de Cristo será um tribunal nas regiões celestes, onde o povo de Deus receberá ou não galardão pelas suas obras. Depois que a gente ter as nossas obras avaliadas em boas ou más, né, você será galardoado ou não, então cearemos com o Senhor, chamado também de bodas do Cordeiro, as bodas do Cordeiro. Todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo. E o Senhor Jesus ainda diz: bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Trata-se do banquete que celebra a união de Cristo com a sua igreja, a esposa do Cordeiro, onde será culminado o plano de redenção no momento de grande gozo e alegria. Todas essas coisas ocorrerão antes do retorno de Cristo à terra, com a sua igreja glorificada. Irmãos, que maravilha, que bênção. Nós temos aí vários hinos falando sobre como nós ansiamos estar com Cristo, né? Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar, né? Nós temos aí grandes louvores da Bíblia Sagrada falando sobre o arrebatamento da igreja. Tem um hino que diz assim, ó: breve virá, breve Jesus voltará. Que coisa linda! Eu quero estar com o Senhor Jesus, eu quero ser arrebatado. Quantos querem ser arrebatados e estar com o Senhor Jesus? 1, 2, temos mais pessoas aqui. Você manda aí, você que quer ser arrebatado com o Senhor Jesus, que quer ter suas boas obras galardoadas pelo Senhor e quer cear nas bodas do Cordeiro, manda aí um joinha, manda um coraçãozinho, manda um gostei.
Que Deus abençoe a todos vocês. Estamos nos encaminhando já para o final da lição e temos esta lição versando sobre a atualidade dos dons espirituais. E olha só, irmãos, eu acabei de lembrar mais um hino maravilhoso que eu quero compartilhar com os irmãos aqui, que é um dos hinos mais lindos que tem no nosso hinário oficial. Os irmãos sabem que eu sou apaixonado pela harpa cristã, eu amo os hinos, não sei cantar todos eles, mas alguns, mais ou menos uns 300, a gente sabe mais ou menos aí, pastor, é verdade, a gente gosta de cantar mesmo. Aqui não tem esse negócio não, mandou cantar, nós canta. E tem o hino 26, que da harpa cristã, que é um hino lindo, maravilhoso. Olha só o que diz o nosso, uma estrofe apenas do nosso hino 26, a formosa Jerusalém. Quão glorioso cristão é pensares, na cidade que não tem igual, onde os muros são de puro jaspe e as ruas de ouro e cristal. A quarta estrofe deste lindo louvor vai dizer: se é glorioso pensar nas grandezas, nos prazeres que acodem aqui, qual será desfrutar as riquezas que esperam os salvos ali. Os encantos do mundo não podem ofuscar essa glória de além. Não almejas viver, ó amigo, nessa formosa Jerusalém. Glória a Jesus, glória a Deus. E olha só o hino 401 da nossa harpa cristã que diz: Jesus voltará. Tudo nos mostra que Cristo já volta. Breve Jesus voltará. Aleluia! O refrão desse mesmo hino vai dizer: breve virá, breve virá, breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Glória a Deus, glória a Jesus. Precisamos levar essa mensagem ao mundo, crente. Você é discípulo de Cristo. Jesus pediu, Ele ordenou para você enviar, sair pelo mundo com esta mensagem: que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus batiza com o Espírito Santo e Ele breve retornará. Glória a Jesus. Por isso, precisamos levar essa mensagem. Precisamos a mensagem que salva. O Evangelho de Jesus fala que é o poder de Deus que tira o pecado do mundo. O Evangelho do Senhor Jesus é a mensagem de salvação, a mensagem para aquele que está morto espiritualmente, então ele recebe nova vida. Você foi alcançado pelo Senhor Jesus. Você foi alcançado por essa mensagem de salvação. Precisamos levar essa mensagem. Para de ter vergonha. Antes eu tinha vergonha de falar de Jesus. Eu era aquele crente 007. Era aquele crente que não falava com ninguém sobre a minha fé, pastor. Tinha vergonha de ser ridicularizado. Não. Eu entendi que se nós negarmos ao Deus, Deus irá nos negar. Se você negar o Senhor Jesus, diz o Senhor Jesus, naquele dia o Pai também te negará. Mas se você não negar o Senhor Jesus, Ele vai te honrar. Eu quero ser honrado pelo Senhor. Não quero aplausos humanos, não quero glória humana. Eu quero estar com o meu Senhor. Eu quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhai e orai, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Glória a Jesus. E o tópico 2 e o tópico 3 da nossa lição vai falar tanto da necessidade da vigilância quanto da necessidade da fidelidade. Vigilância. O Senhor Jesus
orai e vigiai. Amém? Amém nada, irmão. Não foi isso. A ordem é totalmente inversa. Ele fala, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O Senhor Jesus, ele fala da nossa vigilância. E o que é estar em vigilância? Temos vários níveis de vigilância. Tem a vigilância nossa, que está na dimensão que nós não podemos dominar. Mas nós temos quem domina essa região, que são as regiões celestiais. Então o Senhor Jesus fala para nós colocarmos, confiar em Deus, entregue a Deus, sujeite-se a Deus, confia nele e ele tudo fará. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Esta é uma. Tem outro, o salmista também vai dizer que se o Senhor não guarda a cidade, em vão vigia o sentinela. Então tem coisa que não está no teu poder de fazer. Uma coisa você pode fazer, é sujeitar a Deus. O próprio livro de Provérbios fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o que é temer a Deus? Não é ter medo de Deus, é a reverência a Deus, ser reverente a Deus. E o princípio da sabedoria é afastar-se do mal, diz o mesmo livro de Provérbios. Então nós temos aí, olha só que interessante, estamos falando sobre vigilância. A Bíblia Sagrada vai falar que você tem que resistir ao diabo para ele fugir de você. Mas olha só, outro segredo da vigilância. Os desejos da nossa carne, os nossos desejos, nós temos que fugir dele. Fugir dos desejos da tua mocidade. Fugir da aparência do mal. Por exemplo, nós temos aí um curso, tanto IBADEP, quanto ETAD, quanto EDU, que vai falar sobre teologia do obreiro, ética cristã, teologia do obreiro. E lá nesse curso nós aprendemos que um homem casado, ele não pode dar carona para uma mulher casada ou solteira. Ele não pode estar com uma mulher dentro do carro dele sozinho. Porque você não sabe como é que você está no seu casamento, a gente não sabe, né? Quem é que vai saber se está bom, se está mal, se está passando por crise, se não está. Temos fases no casamento, isso é comum. Onde tem um ser humano já tem problema, imagina dois, que são problemas ao quadrado, né? Ao quadrado os problemas. Então, e se por você está tranquilo, você está bem, e se a serva não está bem? Né? E se ela está tendo problemas conjugais há meses? Né? Isso aí é oportunidade rica para Satanás vai lá e meter a porta, como diz o nosso pastor presidente aqui do campo em Pontal do Paraná, e também ele congrega aqui com a gente no templo sede aqui, sempre está nos ensinando às terças-feiras, aos domingos, né? O pastor fala muito sobre o esbulho, que é? O Satanás ele chega, ele não bate na porta, como o Senhor Jesus disse para a sua igreja, eis que estou à porta e bato. Não, o Satanás chega e já vem metendo o pé, é esbulho, ele mete o pé. E o que é esse esbulho? O que é o meter o pé de Satanás? Ele vê as tuas fraquezas, vê as nossas fraquezas, nossas necessidades, e ele vai se utilizar da sua experiência para enviar alguém, criar uma situação para tirar da presença do Senhor. Então nós que somos casados não podemos nem dar carona para uma mulher casada ou solteira, e muito menos estar num ambiente fechado com ela sozinho. A gente não pode dar essa oportunidade, né, para nós manifestarmos os nossos desejos da nossa carne. Isso aí é inteligência espiritual. A gente precisa ter essa noção, pastor. Né? Sabemos que do diabo nós enfrenta, nós resiste. Vem para cá que o meu Deus é maior. Agora, com os desejos da mocidade, da nossa carne, meu querido, fuja. Fuja, fuja. Outro detalhe, que nós precisamos estar vigilantes, né? A Bíblia Sagrada fala que o homem e a mulher do Senhor, eles precisam estar vigilantes em oração. A oração, o Senhor Jesus ele vai trazer vários segredos, não somente da oração, mas da nossa prática cristã, da nossa prática de vida cristã. Mateus capítulo 6, alguns versículos do capítulo 6, temos segredos do Senhor Jesus, em várias áreas. Temos a área das doações, da oração e do jejum. Olha só, não interessa apenas você fazer o que é certo. Não interessa, para Deus não importa se você está orando apenas, ou se você está dando ofertas, dando esmolas, ou se você está jejuando. Não importa você apenas fazer isso.
Você tem que fazer com a motivação correta. Olha o que diz o versículo 6, do verso 1 em diante. Guardai-vos de fazer as vossas caridades, as vossas ofertas diante dos homens, para serem vistos por eles. Aliás, não tereis galardão de vosso Pai que está no céu. Quando, pois, você fazer essas obras de caridade, não façais tocar trombeta diante de ti. E aqui o projeto ID, pastor, dá mais um show de bola. Eu até estava comentando na sexta-feira que os irmãos, eles não saem tocando trombeta. Eles não saem levando alimento para as pessoas nas ruas, que como eu já morei em rua, eu já tive que comer comida do lixo. Eu sei o que é receber uma oferta, receber um prato de comida, receber uma quentinha, receber uma marmita. Eu sei a diferença que isso faz. A diferença que isso faz. O próprio Senhor Jesus fala o seguinte: se vier o teu irmão tendo fome, e você falar, vai ide em paz, quem aproveita isso? Isso aí é fé sem obras, e a fé sem obras é morta. Então quando esse projeto, o ID, ele vai até as pessoas, levando o alimento, ele não sai tirando selfie. Ele não pega a marmita aqui, ó, o celular aqui, pega o celular, está ali a pessoa carente, está aqui a doação, o microfone é a doação, e está aqui, ó, tirando selfie. Eles não fazem isso. Eles saem na calada da noite, indo a locais que eles sabem onde tem pessoas em situação de risco e ajudando as pessoas. Então, não interessa você apenas doar, não interessa apenas. É bom que se doe, mas também é bom que se doe com a motivação correta. Em relação à oração, é a mesma coisa. E quando orares, não sejais como os hipócritas, que se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas ruas, para serem vistos pelos homens. Versículo 5 do capítulo 6. Em verdade vos digo que eles já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fecha a tua porta e ora a teu pai que vê o que está oculto, e o teu pai que vê o que está oculto te recompensará. E aí, em relação ao jejum, a mesma coisa. Antigamente, pastor, o pessoal ia, os discípulos, misericórdia, eu repreendo, os chefes, né, das sinagogas lá do tempo de Jesus, eles se faziam de crentão, sabe? Eles iam para as esquinas. Aí estava lá o povo passando, aí estava lá um jaguara, né, na esquina, né, com aquela roupa de sacerdote, fazendo cara feia. Fazendo aquela cara de fome, assim, aquela cara de cachorro que você está assando lá, a tua picanha, pastor, glória, me chama que eu vou. Né? Está assando lá a tua carninha lá e está o cachorro lá olhando. Mateus, o cachorro está olhando assim, com aquela cara, tipo, me dá um pedacinho também. Assim ficavam aqueles miseráveis nas esquinas, fazendo cara de fome para o povo. Olha, nossa, pensa no homem de Deus, aquele lá, vamos, porque aquele homem de Deus lá está sofrendo. Jesus falou o seguinte: aquilo ali não adianta para nada. Não adianta você fazer apenas ritos e rituais religiosos. É bom que se faça, mas é bom que se faça com a motivação, com a intenção correta. Isso faz parte da nossa vigilância. E o último tema é vivendo com fidelidade. Fidelidade é a demonstração de fé, lealdade, respeito, constância nos compromissos assumidos. Não há casamento que dure se um cônjuge não for leal ao outro. A lealdade dentro do casamento se chama fidelidade. Com os nossos amigos, com os nossos irmãos, nós somos leais, mas com os nossos cônjuges, nós somos fiéis. A própria Bíblia Sagrada fala que se o homem não for fiel, Deus permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. A fidelidade é um dos atributos morais do Senhor. A fidelidade é um dos atributos morais do Senhor. Eu até preparei aqui um esboço, deixa eu ver qual é a página aqui das minhas anotações, página 10. Irmãos, Deus, ele tem características que ele reparte com a sua criação, e tem características que ele não repartiu com a sua criação. Esses atributos de Deus são propriedades e qualidades e virtudes
perfeições do próprio ser, do próprio Deus. Quando usamos este termo atributo, não queremos dizer que o Todo-Poderoso é somente aquilo lá que a gente é, a soma total das qualidades de Deus, não é isso. Mas há atributos que Deus comunica com a sua criação e atributos que Ele não comunica. Atributos incomunicáveis, qualidades da pessoa divina, do ser divino, que Ele não comunicou para ninguém. Infinitude, eternidade, transcendência, imensidão, perfeição, espiritualidade, infinitude, imutabilidade, onipresença, onisciência, presciência, onipotência, santidade. Opa, santidade não, pausa. Então, esses outros atributos que eu acabei de mencionar, Ele não comunicou aos seres humanos. Por exemplo, vou pegar um aqui, a transcendência. Você não é um ser físico e não físico ao mesmo tempo, mas o Senhor pode. Ele é um ser que não está nessa dimensão, ou seja, nessa dimensão física da nossa realidade material, mas Ele pode se materializar e estar entre nós, ou Ele pode mandar um servo dele. Tanto é que no Antigo Testamento nós temos as aparições do Senhor na forma do anjo do Senhor. A Bíblia vai chamar de um anjo do Senhor, tudo em maiúsculo, o anjo do Senhor. Nós ali falamos que é uma teofania, é Deus se materializando e vindo conversar com os homens. Ele também pode mandar anjos que pertencem à dimensão celestial, pastor, se materializar em forma humana e vir conversar com você, com a gente. Nós temos aí os anjos que foram falar com Abraão. Nós temos aí o anjo que lutou com Jacó, tocou na coxa de Jacó, ficou manco, né, e até trocou o próprio nome de Jacó e deu o nome de Israel. Mas Deus também tem atributos, são qualidades da pessoa dele que Ele resolveu comunicar com a humanidade. E onde é que está esse versículo, Nilson, que ele tirou de suas próprias características e introjetou na sua criação? Simples, Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. Ele fala assim, ó: façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Nisso Deus está colocando características e qualidades de atributos pessoais da divindade em nós. Por exemplo, santidade. Jesus, Deus não ia pedir para nós coisa que nós não conseguimos fazer. Isso aí seria uma utopia, uma quimera, algo irrealizável. Mas Ele disse: sede santos, porque eu sou santo. Então a santidade é um atributo, uma qualidade divina que está em Deus, mas que Ele atribuiu também a nós. E o que é ser santo? É ser separado para Deus, separado para as coisas sagradas. Por exemplo, este microfone, este altar, tudo isso aqui é santo, foi separado para adoração e uso exclusivo para Deus. Estão me entendendo isso? Aí já nós pegamos, pastor, e tiramos uma ideia equivocada sobre santidade. As pessoas acham que ser santo é não pecar. Ah, mas você não pode errar, você não pode errar. Você não diz que é crente, você não diz que é santo. Não tem nada a ver isso, que nós somos consagrados, separados ao ministério. Lembrando, já que nós estamos nos encaminhando para o final, são várias qualidades que Deus Ele comunicou para a gente, e uma delas é a verdade, é a fidelidade, é um atributo do caráter de Deus que nós precisamos e devemos desenvolver em nós. A nossa conclusão diz: viver com fidelidade é ser fiel e leal a Deus durante toda a vida. A fidelidade ao Senhor Jesus é uma das condições para herdar o reino dos céus. O Senhor Jesus falou reiteradas vezes sobre a sua vinda. Ao ascender ao céu, 2 anjos reafirmaram essa promessa: esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. A volta de Jesus para nos levar ao céu é a esperança da igreja. Glória a Jesus, glória a Deus. Irmãos, quero agradecer a todos vocês por ter nos acompanhado durante este trimestre, né, estar firmes aí. Eu tenho certeza que logo, logo Deus vai entrar com providência e vai fazer com que as nossas aulas possam ser presenciais 100% novamente, os nossos cultos sejam presenciais 100% novamente. Creio que Deus tem um plano e um projeto. Essa pandemia está servindo para trazer muitas lições ao povo do Senhor, a nossa dependência do Senhor, né? Parece que agora eu estou evangelizando com mais
mais vontade, falando do amor de Deus com mais verdade. Eu estou vivendo uma experiência com Deus mais profunda durante a pandemia. E eu tenho certeza que não é somente comigo, mas também muitas pessoas estão se sentindo assim. Como diz o próprio texto sagrado, aquele que é santo, santifique-se mais ainda. Mas aquele que é sujo, parece que nesse tempo está acontecendo isso, que se suje mais ainda. Ficamos na presença do Senhor, que Ele é bom. Irmãos, convido a todos vocês para virem até aqui o Templo Sede, para você retirar a sua revista. Pastor, já chegou as lições? Essa semana chega? Então domingo que vem, faça um esforço, venha alguém da sua família, venha retirar a sua lição bíblica aqui, que nós já estaremos entrando no novo trimestre, falando sobre dons ministeriais e dons pessoais ao povo de Deus, que eu tenho certeza que você será ricamente abençoado. Quero chamar aqui o nosso pastor Claudinei, pastor do Templo Sede, o evangelista irmão Claudinei, para estar dando os avisos finais e orando e abençoando a sua e a minha vida. Que Deus abençoe a todos e até a próxima, querendo Deus. Pastor Claudinei. Glória a Deus, lição abençoada neste dia. Louvamos a Deus pela vida do irmão Nilson, que Deus continue usando assim como já tem feito, e nós louvamos a Deus pela sua vida que tem participado conosco. Então, louvando a Deus por cada um de vocês que participaram conosco, lembrando aos nossos irmãos que o nosso culto hoje, a partir das 18h30, contando aí com a presença dos nossos irmãos músicos para louvarem a Deus. Presenciais pode até umas 30 pessoas, então você aí está convidado, venha adorar a Deus juntamente conosco neste dia de hoje, e nós louvando a Deus pela sua vida. Os demais avisos, se tiver alguma alteração, nosso pastor vai estar entrando em contato com vocês aí pela rede social, e nós louvamos a Deus por esta igreja tão abençoada. Com certeza, no próximo domingo, a nossa Santa Ceia. Então, louvamos a Deus por você também que vai estar aí participando conosco já no próximo domingo. Então, nós agradecemos de todo o nosso coração a participação dos nossos irmãos que participaram através desta live e vão estar compartilhando com mais alguém. Assim que está chegando a nossa revista do próximo trimestre, já estarei entregando aos irmãos e nós glorificando a Deus por tudo o que Ele tem feito. E assim agradecemos de todo o nosso coração. Grandioso Deus e eterno Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por este trimestre tão abençoado ao qual o Senhor nos ensinou a tua palavra. Pedimos que o Senhor continuamente continue falando conosco, nos ajudando a estar sempre na tua presença, porque nós sabemos, ó Deus, que em tempos difíceis, mas o Senhor tem se feito presente em cada um de nós. Te agradecemos, ó Deus, pela direção desta igreja, que o Senhor continue com suas mãos estendidas sobre o nosso município, livrando, protegendo e amparando a cada um de nós. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.